Olá, boa noite! O Aparecida Debate está no ar e aqui nós queremos trazer informação para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é o luto, um processo natural que rompe vínculos. Segundo especialistas, a vivência do luto é muito importante para ajudar na elaboração das perdas. Por isso é normal, é esperado e necessário. Mas não significa que é fácil. Como lidar com isso? Os nossos convidados irão nos ajudar a entender essa realidade. Por isso recebemos no Aparecida Debate, lá da Holanda. É brasileira, mas está lá, Milena Liano, psicóloga clínica, especialista em terapia de família e mestre em terapia de casal pela Universidade Católica de Milão. Boa noite, minha querida. Muito obrigado por participar aqui do Aparecida Debate. Olá, boa noite a todos que estão em casa. Obrigada pelo convite. E diretamente de Portugal nós recebemos Fabiano de Abreu, doutor em neurociências e filósofo, especialista em estudos da mente humana e pesquisador no Centro de Pesquisas e Análises Heráclito. Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Muito bem, vamos começar com uma pergunta talvez simples. O luto se dá de forma igual para todas as pessoas ou cada um vivencia a sua realidade? Vamos começar com a Milena, porque damas na frente, sempre eu gosto de dizer aqui no nosso programa. Então, vamos lá. O processo de luto, ele passa por 5 fases, não? Ele é composto de 5 fases. E todas as pessoas, independente do processo de luto que estão, vão passar por elas, não? Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas rapidinho, até para quem está em casa poder identificar e diferenciar em que fase está, ou algum conhecido está. Então, vamos lá. A primeira fase seria a negação, quando a pessoa tem dificuldade em aceitar o que está acontecendo, sabe? Às vezes parece que ela está sonhando que a pessoa faleceu, tem a sensação de qualquer momento vai abrir a porta e a pessoa vai entrar, ou que a pessoa vai aparecer no quarto, enfim. Tudo isso faz parte desse primeiro processo, essa primeira fase que é a negação. O segundo estágio é o da raiva, quando a pessoa começa a sentir raiva do que aconteceu, ela tenta procurar um culpado por aquilo que aconteceu, para entender melhor. Então, sente raiva dos médicos, sente raiva às vezes de Deus, às vezes raiva da própria pessoa que faleceu, sabe? Dizendo que ela não poderia ter ido embora dessa forma, não poderia ter abandonado a família. O terceiro estágio, depois da raiva, é o da negociação. Quando a pessoa tenta negociar, por exemplo, que a pessoa que faleceu poderia ter ficado mais tempo, que ela vai ficar bem sem a outra pessoa, negocia com Deus para que mostre a pessoa em sonho. Não, são tipos de negociação, sinais de que ela quer receber, de que a pessoa está bem, não está próxima dela. O quarto estágio é chamado de depressão, que pode ser a depressão em si, como a gente fala, da doença e tudo, ou pode ser uma tristeza muito forte, muito profunda pela perda da pessoa, pela perda dos teus sonhos que foram embora junto com a pessoa, os sonhos que vocês tinham juntos, os momentos que não vão mais voltar. Então, nessa fase da depressão, começa a trazer toda essa tristeza. E depois vem a última fase, que é a aceitação da perda, né? Quando você aceita efetivamente o que aconteceu. Então, todas essas fases podem acontecer nessa ordem ou não, mas todo mundo vai passar por elas. Assim, o que diferencia o luto das pessoas é a intensidade e o tempo que elas vão passar por essas fases, mas o processo é bem parecido. Fabiano? Eu vou falar um pouco mais com base na neurociência sobre isso, sobre o que a doutora falou, porque tudo está relacionado de acordo também com a personalidade. A gente tem uma personalidade de priori, que é genética, e a gente tem a personalidade que se molda através dessa priori. Então, a reação que a pessoa vai ter está relacionada também com a personalidade dessa pessoa, com a criação que ela teve, porque tudo também está vinculado aos nossos mensageiros químicos, que são nossos neurotransmissores que regulam o nosso humor, nosso sentimento, nossos comportamentos em geral. Então, para a gente poder dizer como vai se comportar aquele indivíduo em relação à perda,
está relacionado a todos esses fatores que influenciam na reação. E também na questão da inteligência emocional. Se você utiliza mais o seu lobo pré-frontal, tem ele mais desenvolvido, você tende a ter um raciocínio lógico maior do que a própria emoção. Você controla melhor esse estado da emoção. Então, tem esses fatores biológicos que podem interferir no comportamento da pessoa em relação ao luto. E como a doutora disse, a consciência do luto, ela é importante, ela é necessária. Até porque, através da consciência, você aciona o teu raciocínio lógico para saber o que está acontecendo e qual a medida que você vai tomar para resolver esse acontecimento. Milena falou de algumas fases, da aceitação, da negação, enfim. E com relação à duração do luto, tem as fases, mas até que ponto ainda é natural, ainda é saudável e a partir de que momento isso já não está mais legal, precisa de um acompanhamento para poder ajudar a superar isso? Não, essa é uma ótima pergunta. O luto um pouco mais saudável, mais natural, teria a duração de média de 1 ano. Que é o tempo que demora para você passar por todos os primeiros, né? O primeiro aniversário sem a pessoa, a primeira Páscoa, o primeiro Natal, as primeiras datas importantes, não? Esses primeiros são muito difíceis. Agora, se essa tristeza, essa não aceitação durar por mais de 1 ano, aí é ideal que a pessoa procure uma outra ajuda, mas mesmo que ela já vai estar procurando um médico, um psiquiatra, um psicólogo, tentar intensificar um pouco mais o tratamento, porque depois de 1 ano começa a ser já um luto que a gente pode chamar de um luto patológico. Sim, Fabiano? Nós temos um problema com a aceitação. O ser humano ele tem um problema com a aceitação. Então, a aceitação, às vezes, até mesmo de si. E como você se posiciona perante a sociedade. Então, essa aceitação em relação à morte. Eu sempre gosto de dizer que quando nós temos a consciência da morte e do motivo pelo qual nós vivemos, nós conseguimos viver melhor, entender melhor o porquê nós estamos aqui. Porque a gente endeusa muitas coisas, a gente cria ídolos, a gente cria um monte de coisa para justificar, a gente tenta superar a nós mesmos e superar em relação aos outros para uma justificativa, quando na realidade nós estamos aqui para sobreviver, para viver e cumprir o ciclo natural da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Bom, o sentimento, a experiência do luto, ela também se diferencia de acordo com o vínculo que a gente tem com a pessoa, com o ente querido, ou com o familiar, ou com um amigo? Milena. Sim, com certeza. Não, assim como o Dr. Fabiano também falou no começo, que também depende um pouco mais da intensidade de relacionamento que a pessoa tinha e tudo, com certeza isso conta muito no processo do luto, na intensidade que você vai passar por ele, como você vai vivenciar. E também infere muito também os planos que você tinha com a pessoa, uma parte tua que também foi embora junto com aquela pessoa. O processo de luto, ele é pela perda da pessoa em si, mas também por uma perda de uma parte tua e da tua vida que vai junto com aquela pessoa. E isso também torna com que seja mais intenso ou menos esse processo. Fabiano? Essa pessoa que você viveu mais tempo, que você tem uma emoção maior, a gente tem uma parte emocional muito forte devido ao cérebro reptiliano, que é o que conduz a nossa vida, o que influencia na nossa vida, porque ele está lá, os nossos instintos que vêm através do nosso DNA. Então, essa ligação que está relacionada também ao cérebro reptiliano, que você cria engramas. Engramas são aquelas marcas no neurônio, que é a marca da memória. Então, quanto mais força você tem nessa marca, mais vínculo emocional você tem com essa pessoa. Por isso que eu digo, a gente tem que utilizar a inteligência emocional e criar o simbolismo, a figura dessa pessoa, como uma pessoa que foi, sim, importante e que ela vai permanecer na nossa memória, porque a vida, ela não é somente a pessoa física, mas também a memória, porque nós somos a memória. Você, às vezes, tem lá a sua mãe morando em outro país, você fica sem ver a mãe durante anos e você não sofre por isso porque sabe que sua mãe está lá.
Agora, por que você não pode também condicionar a sua mente após a morte de uma pessoa querida e entender que ela está na sua memória viva e você pode pegar tudo de bom que ela trouxe para você para melhorar a própria vida. Então, tudo é a maneira como a gente condiciona, é a inteligência emocional que a gente tem que utilizar no luto. Existe algum mecanismo para recondicionar isso? Existe, você utilizar realmente dessa parte racional. É você trabalhar melhor o seu lobo pré-frontal do cérebro, pensando, arrumando, encontrando argumentos que justifiquem a sua razão. Aquela pessoa foi importante para mim, o quanto ela foi importante para mim, o que ela fez de importante para mim, para eu seguir isso e mantê-la viva sempre em minha memória. E é melhor você manter ela viva na memória com as coisas boas do que com coisas ruins. Ou até mesmo arrumar, tem argumentos que eu acho um pouco pesado, mas que você pode encontrar. A minha avó, por exemplo, quando morreu, ela muito antes de morrer, ela dizia que não queria nunca que alguém tivesse que cuidar dela, porque ela sempre foi independente, ela sempre foi muito ativa. E ela morreu num acidente. E a gente ficou muito triste por ela ser ativa demais, a gente acreditava que ela viveria muito tempo e morreu num acidente. E aonde eu encontrei o meu conforto? Bom, a minha avó dizia que nunca ia querer depender de ninguém. Ela não queria ser uma pessoa idosa que tivesse que precisar de cuidados, ou seja, ela não seria feliz. Então, ela antecipou a sua ida e nós temos essa memória ativa dela, de uma pessoa que está sempre disposta a tudo, uma pessoa inteligente, e a gente não precisou conviver com esse momento que ela poderia ter de dependência, que é o que ela não queria. Milena, e de acordo com a psicologia? Não, esse exemplo que o Fabiano trouxe é uma saída de um luto de uma forma bem natural e leve mesmo. Essa é a plenitude da aceitação, digamos assim. Ele deu um exemplo, ele deu uma justificativa, um sentido para o que aconteceu da avó dele, né, pela morte da avó, e entende que para ela foi a melhor situação. Não, evitou ela de passar por uma situação que ela não gostaria. É muito bom esse teu exemplo de uma saída não patológica do luto. Até porque tem coisas que são inevitáveis, a gente não tem o que fazer. Aconteceu. É a principal delas. Exato. E aonde mais as pessoas se sentem afetadas é quando a morte é antecipada. Por exemplo, uma mãe que perde o seu filho. Então, essa morte antecipada é o pior, é o mais pesado. Então, condicionar essa pessoa à aceitação, que é a parte mais complexa, porque foge do ciclo natural. A gente já nasce condicionado, está na nossa memória primitiva, nosso código genético, o nosso traçado de vida, o que a gente está condicionado a ter. Os pais geralmente morrem antes dos filhos. Quando é o contrário, aí o problema se torna maior. Então, encontrar uma psicóloga, um psicanalista, um psiquiatra para as questões mais extremas de medicamento, mas eu acredito que um psicanalista, um psicólogo, para poder condicionar essa pessoa à aceitação. Esse é o trabalho mais importante. Nunca na história da humanidade foi tão necessário o psicólogo e o psicanalista no momento atual que a gente está vivendo. Isso é verdade. Com a experiência que você relatou da sua avó, eu me recordo também que muitas pessoas, vejo o relato de muitas pessoas e falo também da minha experiência pessoal de perdas ou entregas, mas quando a pessoa passa por um processo de doença e vem a falecer, algumas pessoas dizem que se prepararam para a partida do ente querido. Quando há um acidente, um assassinato, fica mais difícil passar pelo luto. É exatamente isso? Sim, qual começa? Um acidente, uma morte repentina, ela expõe a gente também como pessoa à fragilidade da vida. Não tem uma coisa que a gente tem certeza que vai existir em algum momento na nossa vida, é a morte, mas a gente não é preparado para ele, nem pensa nele, porque tem medo do desconhecido, não, do que é essa tal morte, o que vem depois, e também tem medo de pensar na fragilidade da vida, não? Para muitas pessoas é muito difícil pensar, porque se aconteceu com a outra pessoa de repente, pode acontecer comigo. Então a minha vida também é assim tão frágil.
Isso também é um ponto que às vezes choca nesse tipo de morte. Fabiano? Exatamente. Como eu disse antes, a gente está condicionado. Então, se você interrompe o teu ciclo de vida, isso faz falta. Então, por exemplo, hoje em dia se sofre muito da solidão, da sensação de solidão e tal. Porque está condicionado em nosso código genético, dentro da nossa linha cronológica evolutiva, que a gente precisa andar em grupo. A gente começou a andar em grupo para poder evoluir. Então, a gente sente essa falta, a rede social está fazendo com que a gente sinta essa falta de andar em grupo. Então, isso é um exemplo de você cortar alguma coisa ali da sua linha, né? Eu até gosto de pensar, o DNA ele tem uma sequência, né? E ele é tão perfeito, o DNA, a vida também tem uma sequência, e ela é perfeita. Se você interrompe a sequência, vai causar problemas. Então, se alguém interromper o ciclo, tem que encontrar argumentos. Por exemplo, um assassinato. Precisa de justiça. Aquela pessoa que cometeu o assassinato precisa ser presa. Porque é aí que a mãe ou a pessoa ligada a essa pessoa assassinada vai se sentir um pouco mais aliviada pela justiça, que nós, humanos, precisamos disso, da justiça, está também no código genético. Então, esse é um dos argumentos. Temos que encontrar argumentos. Isso é a necessidade de um profissional da saúde criativo, com uma boa cognição, que possa encontrar para você os argumentos que você não consegue encontrar sozinho, porque você está sendo influenciado pelo seu lado emocional. Nós encerramos o nosso primeiro bloco falando sobre este momento delicado que nós vivemos de pandemia, e muitas vezes as pessoas levam seus familiares doentes para o hospital e em questão de dias, muitas vezes, vem a óbito e as pessoas não têm a oportunidade nem mesmo de participar de um velório, de fazer esse ritual de despedida. O luto fica mais difícil de ser enfrentado numa situação como esta? Agora a gente começa com o Fabiano. Bom, a gente tem que entender primeiro o próprio coronavírus. E a gente não teve culpa, a gente não tem o que fazer. A gente não pode ver um culpado para que aquela pessoa morresse. E a gente tem que pensar também na segurança em si. É o que eu sempre falei aqui, a inteligência emocional, utilizar o raciocínio lógico. Existe uma segurança em relação a si mesmo e às outras pessoas que estão com você e a sociedade que você vive. Por isso que você não pode ver o corpo daquela pessoa. E pensar também que aquilo ali é uma matéria, é um corpo. A alma não está lá. A alma, dependendo da crença, ela pode estar no céu ou ela pode estar na sua memória. E ali é apenas um corpo. Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que preferem não ir no enterro para que tenha aquela imagem boa da pessoa e não do corpo sendo velado. Eu acho uma estratégia interessante também. Então, isso vai de acordo com a pessoa e a capacidade dessa pessoa de encontrar na lógica a razão pelo qual ela não pôde se despedir do seu ente querido. Milena? É exatamente como o Dr. Fabiano falou, e eu adiciono a questão dos rituais também, não? A importância deles, como o velório também é um ritual, e que, assim, não existindo o velório físico, né, na ausência desse ritual, você pode criar outros rituais alternativos de despedida dessa pessoa, não? Você pode fazer um ritual na sua casa, pode fazer um velório simbólico, pode ir até o cemitério um pouco mais para frente quando for permitido. O importante é que você faça o ritual para que aquilo tenha um fechamento. Agora, como uma pessoa de fora da família de quem perdeu um ente querido pode levar uma palavra de conforto? Porque imagino que quem já perdeu alguém, algum familiar, alguém bem próximo, sabe que às vezes os amigos, conhecidos querem vir consolar e às vezes nem sempre as palavras são adequadas. Dá para a gente falar também do comportamento, que comportamento a gente deve ter diante do luto do outro? Vamos lá. Sim, eu acho que a pessoa que ela consegue buscar argumentos, ter a criatividade nos argumentos para conversar, ela sim deve conversar.
Ela tem que fazer um autoconhecimento. Se ela pensa que, olha, eu não sou bom em argumentos, eu vou acabar atrapalhando, é melhor o silêncio e fazer a sua parte mínima. Agora, se você consegue encontrar argumentos para poder aliviar aquela pessoa, sim, vale a pena. E às vezes o argumento pode ser uma simples companhia, estar do lado ali com a pessoa. Então, são os argumentos que você arruma novamente dentro de uma inteligência emocional. Helena? Exatamente, Fabiano. É difícil nesse momento, né, encontrar ajuda. Então, se você sente que você não é preparado para ajudar, que você não tem condições, não ajude. Mas, assim, de repente fica próximo. É importante você encontrar palavras acolhedoras nesse momento, sabe? Olha, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Tentar entender o que a pessoa precisa para ser ajudada, né? Ah, você gostaria que eu ficasse com você? Você quer vir até a minha casa? E evitar impor coisas para a pessoa. Ah, não, eu vou ficar com você, eu vou te levar para minha casa, você vai ficar sozinho, não vai ficar sozinho. Nesse momento precisa ser respeitada a dor da pessoa e o que ela está querendo para aquele momento, não? E evitar falar coisas do tipo, ah, olha, mas não fica assim, a pessoa não vai ficar feliz de ver você triste. Ah, olha, agora você tem que ser forte pelos teus filhos, pela tua família. E evitar, principalmente com as crianças, em dizer que elas têm que ser fortes e também que agora elas têm que cuidar do pai, da mãe, do irmão, dos outros familiares. É um momento de escuta e de acolhimento, de você se mostrar disponível para o que a pessoa precisar. Bom, eu, em particular, passei por alguns processos dentro da minha família, pelo menos três mortes. Perdi uma irmã em 2001, o meu pai em 2003 e o meu irmão em 2006, cada um numa situação diferente. E confesso que, às vezes, algumas palavras, na verdade, nos causam desconforto. No entanto, a minha experiência pessoal, até peço licença para poder dividir com vocês, a minha experiência pessoal faz com que, às vezes, quando uma família amiga perde um ente querido, eu me coloco apenas do lado, sem dizer nada, e ofereço meu ombro amigo para estar ali do lado. Olha, se você precisar, pelo menos desabafar, eu estou aqui do seu lado. Porque nem sempre que a gente vai falar realmente vai ajudar, e às vezes a pessoa realmente não está muito disposta para ouvir, né? Agora vamos falar de outras situações. Sim. Ainda mais, desculpa te interromper, mas Imagina. as palavras marcam ainda mais nesse momento, quando a pessoa está emocionalmente muito vulnerável. Exatamente. E o Ronaldo, ele acaba tendo um argumento também que, por ele ter passado por isso tudo, a própria pessoa, ela sabendo disso, não deixa de ser um argumento a própria presença dele, porque ela tem a racionalidade de que ele passou por algo pior, inclusive, porque foram 3 perdas. Realmente não foi uma situação muito fácil. Agora vamos falar da questão do luto em outros tipos de perda, a perda do emprego, do relacionamento. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, Fabiano? Dá sim. Olha, do emprego, eu fiz um trabalho, inclusive, sobre os idosos, e é muito complexo, porque quando você se entende por gente, né, você está estudando, então você já tem a obrigação de estudar. Aí depois você tem a faculdade, depois você tem, que é o estudo ainda, depois você tem o teu trabalho, né, e depois de você ter o teu trabalho, você tem a aposentadoria, e vem aquele baque, né? Nossa, eu estou vivendo algo novo na minha vida, que é não fazer nada. Então, vale você encontrar ocupações. E dependendo da pessoa, ela vai ter mais tempo para pensar, inclusive na própria morte. Eu falo isso pelos meus próprios pais, que estão aposentados, e eles não gostam nem de tocar nesse assunto, porque eles amam muito viver. Então, quando eles falam qualquer coisa dizendo, minha contagem regressiva, eu já sinto aquele ar triste dentro deles. Eles têm mais tempo para pensar, né? Então, assim, meu pai, por exemplo, arruma muitas ocupações o dia inteiro e aí ele não pensa, ele se mantém bem, ativo. E ele está liberando também os neurotransmissores que te faz ter uma sensação melhor. Helena. Falando em questão de relacionamento também, não, o final de um relacionamento, o término, sempre traz também um processo de luto. Primeiro também tem uma raiva, tem aceitação,
tem a barganha, tem a depressão, você passa por todas essas fases. A mudança de casa também pode trazer um processo de luto. Uma mudança de país também é uma mudança importante que traz um processo de luto do lugar onde você estava vivendo, da rotina que você tinha ali. A mudança de emprego, até você ser mandado embora também, né? Não é um processo de luto porque você tem que passar por uma aceitação daquela perda. A perda de um animal de estimação também é um processo de luto importante, que também tem a mesma duração e a mesma intensidade. Muitas vezes pode ser considerado da família também um animal de estimação. Então, assim, em linhas gerais, todo momento da vida que tem um final de um ciclo, né, uma perda de algo significativo, uma mudança, tem um processo de luto envolvido. O luto nesse sentido, né, a gente pode comparar com o luto da perda de um ente querido, Fabiano? Não, são lutos diferentes. Agora, às vezes as pessoas me chamam um pouco de frio, porque a minha vizinha, por exemplo, o cão dela morreu e ela ficou muito triste. E eu falei, olha, compra outro. Aí ela falou assim, não, mas não é o mesmo, não é igual o Simão, não vai ser igual ao Simão. Ele vai ser diferente, mas você vai te adaptar a ele igual você se adaptou ao Simão. Ele cumpriu o ciclo natural da vida dele, ele tinha que morrer uma hora, você tem que ter consciência disso, e você adquire outro animal de estimação e começa a se adaptar a ele. Então, tudo é como a gente condiciona a nossa própria mente. Como a doutora falou, na própria mudança. Tá, se você se mudou, tem um motivo. Então, você tem que condicionar a sua mente em relação a esse motivo da mudança e fazer do seu ambiente o melhor ambiente. Ah, você foi demitido. Que bom. Como assim, Fabiano, que bom? Claro, você só aprende com a derrota, você só aprende com a perda. A sua experiência, a sua cognição, ela só se desenvolve com as perdas. Eu, por exemplo, eu com 20 anos de idade, abri uma empresa, cresci muito e 10 anos depois eu quebrei, perdi tudo. E foi graças a essa perda, eu agradeço muito essa perda, essa quebra na minha vida, por eu ter construído o que eu construí depois disso. Se eu não tivesse quebrado, de repente, não tinha construído essa vida que eu estou tendo hoje, nesse exato presente, em que eu estou muito satisfeito com ela. Mas o momento da quebra dessa empresa, vamos dizer assim, vem um processo de luto? Olha, não muito, porque eu me agarrei nisso. Eu pensei, olha, se eu cresci com essa empresa, por que eu não posso crescer com outra? E eu não estava nem pobre, não, tá? Eu estava negativo, porque pobre é quando você tem o dinheiro na conta. E eu estava negativo realmente. Só que eu pensei, olha, só não tem jeito para morte. Então, como eu não vou morrer, agora, pelo menos a quebra não vai me matar, então eu vou arrumar argumentos para poder crescer de novo. Eu preciso saber o que eu faço da minha vida. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, uma nova profissão, né? E entrei nos estudos, porque eu gosto de estudar, e pronto. Quando você gosta de ler, quando você gosta de estudar, você está sempre trabalhando a sua mente para que você possa pensar melhor nas saídas. Milena? É isso que o Fabiano está falando, né? O que o doutor Fabiano está falando é a ressignificação, né? Você dá um significado positivo para alguma coisa que tem um significado negativo na sua vida. E é uma boa forma também de te ajudar na aceitação do processo, né? Ao invés de você ver tudo que você perdeu e o que você tinha que não vai ter mais, você começar a ver novas oportunidades que vão surgir a partir daquele momento, a partir daquele acontecimento na tua vida. É a ressignificação. A gente sabe que nas diferentes culturas, às vezes a passagem pelos os rituais, eles se diferenciam. A gente, por exemplo, sabe que quando alguém morre nos Estados Unidos, a cultura é bem diferente, e nós temos vocês que estão em outros países, né? A Milena na Holanda, o Fabiano em Portugal. Não que a gente vai se aprofundar em cada cultura, não é isso, mas as diferentes culturas também, cada uma à sua forma, encontra caminhos para passar por isso. A gente pode falar disso também? Ou é igual para todo mundo em todas as culturas? A cultura influencia, sim. Portugal, por exemplo, é um país muito católico. Não é, em quantidade, mais católico do que o Brasil, até porque a proporção é menor. E, inclusive, os jovens em Portugal não estão mais tão católicos assim. Mas existe uma predominância católica em que você acredita que vai para algum lugar. Então, existe esse conforto
de que você vai para algum lugar. Na Holanda, eu conheço bem a Holanda, que eu tenho cliente aí, já existem mais ateus aí na Holanda, né? Então eles condicionam a mente deles de uma maneira diferente, né, para poder lidar com a morte. Aí a doutora pode explicar para a gente como funciona na Holanda. Sim, eles têm a cabeça diferente, né, com relação à religião, alguns não são tão apegados mesmo, mas o ritual do velório eles seguem, e são velórios geralmente feitos em casa, onde as pessoas vêm, fazem um lanche, comem, vão embora, a pessoa fica na sala de casa sendo velada por alguns dias, até proceder depois para o enterro. É o tempo que cada cultura estabeleceu no decorrer da história, né? Que precisa para se despedir e para começar esse processo, não, de entender o que aconteceu e começar a dar um fechamento da melhor forma possível, que faça mais sentido dentro das crenças e da cultura daquele lugar. Agora a gente tem também as redes sociais, né? Tudo é exposto, sobretudo o luto. Perdeu alguém, troca já a foto do perfil, coloca luto, a fotinha em preto e branco, uma rosa em preto e branco, externando, né, para que todos os que seguem, que participam da sua rede social saibam também. Isso implica em alguma coisa, se expor tanto também nas redes sociais? Ajuda ou atrapalha? Fabiano. Não deixa de ser um pedido de ajuda. A tristeza do luto, ela vai mexer com os mesmos mensageiros químicos, neurotransmissores, que mexem quando a gente está em depressão. Até mesmo as estatísticas, por exemplo, dizem que na depressão, 90% dos casos de suicídios que são provenientes da depressão poderiam ser evitados. Por quê? Porque você sente aquela solidão e aquela necessidade de ser visto. Então, é mais ou menos parecido esse processo do luto. É como se fosse uma depressão momentânea devido àquele acontecimento. Então, existe uma necessidade, sim, de um pedido de ajuda, porque você precisa encontrar saídas para sair daquele sofrimento. E a gente não quer sofrer, o ser humano não quer sofrer. Não é à toa que o ser humano é tão ansioso. Por que o ser humano é tão ansioso? Porque ele quer o tempo inteiro conquistar a dopamina, que é o hormônio e neurotransmissor da conquista. Eu acabei de escrever nesse exato momento um artigo, porque me perguntaram por que o iPhone 12 vendeu mais do que o iPhone 11 se a gente está em plena crise global. E eu respondi, não é marketing, não é nada mais do que essa necessidade de dopamina, porque vivemos um momento triste, um momento de incerteza, e aí você tem que comprar alguma coisa para adquirir, você produzir essa dopamina e se sentir mais feliz. Milena? Sim, eu também vejo como um grande pedido de ajuda, não? Mostrar que não está bem, fazer com que as pessoas venham até mim perguntar como eu estou, prestar solidariedade, não? Demonstrar interesse pelo que eu estou sentindo. E é como a gente já falou mais no começo também, não? A morte vai depender, e a visão dela, a interpretação que faz dela também depende da relação que a pessoa tem com a morte, com a perda, como é aquilo na história da família. Às vezes tem pessoas que usam os sentimentos mais negativos para chamar a atenção das outras pessoas, não? E tem pessoas que não, que elas preferem se recolher nesse momento. Então depende também de como cada um usa como estratégia na vida para chamar a atenção das pessoas e para falar sobre os seus sentimentos e para ser vista também. Muitos usam através da sua dor. Eu me lembro, falando de redes sociais, de uma situação já passada há algum tempo, de uma pessoa próxima na rede social que ficou com a foto de perfil com luto ali, eu acho que tinha mais de 3 meses já. E as pessoas sempre conversavam comigo, falavam das dificuldades que estava tendo, da saudade. Bom, como eu disse anteriormente, nem muitas vezes a gente sabe o que realmente dizer, mas eu fiz uma proposta. E se a gente começasse mudando essa foto de perfil, parasse de focar no sofrimento e focar um pouquinho na continuidade da sua vida, do seu caminho? Como será que você... Eu percebi que a pessoa não gostou muito. Mas eu acredito que não deixa de ser um princípio de uma terapia. E ela pode não ter gostado agora, mas de repente no futuro,
quando ela pensar com uma razão melhor, ela pode ver, sentir que você tentou fazer o bem por ela e você fez o correto. É porque é diferente, às vezes, se ela contrata um profissional e o profissional diz isso para ela, a aceitação é diferente de um amigo, de uma outra pessoa. Né? A pessoa pensa, às vezes, que por que ele está falando isso? Ele sabe o que eu estou sentindo e tal. Então, tudo é de acordo com a pessoa em si. Quando você vai fazer um tratamento, uma terapia em alguém, você tem que entender a personalidade dessa pessoa, o histórico dela, até para saber como você vai conduzir todo o tratamento dela, para que ela possa encontrar esse alívio, essa cura, entre aspas, do problema. Milena? Sim, você tem que entender a dinâmica dessa pessoa, não? Como funciona a estrutura dela e como é a relação dela com os eventos da vida, não? Nesse caso, por exemplo, não tirar a foto poderia trazer algum ganho secundário para a pessoa, por isso essa resistência. Não, poderia fazer para ela como um símbolo de que ela está sofrendo perante os outros. Muitas pessoas levam a perda e a dor também, às vezes, como uma bandeira de vida. Ah, olha, não mexe comigo porque eu sou sensível, porque eu estou passando por um momento difícil. Depende do que a pessoa vai construir a partir dali e da dinâmica individual de cada um. A própria reação dela mostra que ela, de certa forma, precisa de uma ajuda, porque ela não aceitou isso, ou seja, não era isso que ela queria. Ela queria um outro tipo de reação, né? Ela queria essa necessidade dela de ajuda, não foi o que aconteceu. Então, assim, ela realmente pode estar precisando de ajuda, tanto que não foi o suficiente. Agora, a gente está nos momentos finais do nosso programa, mas acho que seria interessante que vocês falassem para a gente sobre a questão da superação. Quando eu percebo, porque às vezes dá a impressão de que deixar de sofrer pode gerar um sentimento de culpa, no caso da perda de um ente querido. Quando a gente não tem, na verdade, culpa pela morte, a gente fez o que pôde, ajudou, deu todo o conforto, mas às vezes pode ficar esse sentimento. E a questão da superação? Quando eu me vejo realmente bem para continuar, para seguir a minha vida, apenas tendo no meu coração a saudade. Eu penso que se você não consegue resolver de só, você não consegue ter autoconhecimento, utilizar essa inteligência emocional para condicionar a sua vida, você tem que procurar um profissional para poder condicionar por você, porque na realidade o seu cérebro reptiliano ele está agindo de uma forma que não deixa você encontrar o equilíbrio. E está relacionado a muitos fatores, né? Desde a sua ancestralidade, sua genética, a sua personalidade, derivado também da sua educação. Então, tem N fatores aí que contribuem para que você possa ter uma aceitação melhor. Se não está conseguindo ver, pega a ajuda de um profissional, né? Porque tem argumentos, ocupe sua mente, siga a sua vida, faça a neuroplasticidade cerebral. Quando você faz a neuroplasticidade cerebral, exercício físico, alimentação, hábitos, costumes que possam te trazer uma sensação melhor, né, que são os nossos neurotransmissores, né, serotonina, noradrenalina, dopamina. Você conseguir colocar todos eles em ordem, você vai estar produzindo sensações boas. É porque somos isso, nós somos mensageiros químicos que trabalham dentro de nós. Então, se há uma disfunção neles, você tem que encontrar meios para que ele possa funcionar normalmente, funcionar bem. Se não está funcionando, então não tem jeito, vai pedir ajuda profissional, já que você não consegue controlar por si mesmo. Esse é o meu pensamento dentro de uma racionalidade maior. E para você, Milena? Superar o luto não significa que você nunca mais vai lembrar da pessoa, né? Significa que você vai lembrar dela com carinho, dos ensinamentos, das mensagens, dos bons momentos que vocês passaram na tua memória, não? Tem outra questão também importante no luto, que algumas pessoas levam por muito tempo uma fidelidade afetiva à pessoa, não se envolvendo emocionalmente, ou com o outro, no caso, né, de perder um parceiro, uma parceira, não se envolver emocionalmente com outra pessoa, ou até não se divertir mais, não ir a festas, porque parece que a alegria, né, você está sendo feliz, alegre, seguindo o teu caminho, procurando outras atividades, você vai estar traindo a pessoa e a memória daquela pessoa, né?
E não, você pode superar, você pode entender, aceitar o que aconteceu, continuar vivendo a tua vida e tendo aquela pessoa como uma memória importante, que você pode sempre lembrar dela. Em momentos importantes você talvez vai buscar dentro de você o que aquela pessoa te diria, o que ela te ensinou. Ela continua viva dentro de você e você continuar a tua vida a seguir adiante com novos projetos, novas pessoas, não é uma traição, nem afetiva, nem de memória, nem emocional com essa pessoa. Isso que a doutora falou é muito importante. As pessoas se preocupam muito com o que os outros pensam. Aí está naquela festa, olha, eu não posso mostrar felicidade porque eu estou de luto, mais preocupado com o que o outro pensa do que com o seu próprio bem-estar. E é o que eu digo, argumento. Aquela outra pessoa diz, poxa, mas você mal perdeu essa pessoa, já está feliz? Você encontra argumentos para responder. Primeiro, a minha vida é a minha vida. E eu condiciono ela de uma maneira para que eu possa me sentir melhor. Isso não quer dizer que eu esteja feliz, mas eu tenho que, pelo menos, tentar ser feliz. Perfeito, Fabrício, é isso mesmo. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa e hoje nós falamos aqui sobre o luto e contamos com a participação via internet aqui dos nossos especialistas lá da Holanda, Milena Liano, psicóloga clínica, especialista em terapia de família e mestre em terapia de casal pela Universidade Católica de Milão. Milena, muito obrigado pela sua participação na Aparecida Debate. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, obrigada ao pessoal de casa. Espero ter trazido uma boa contribuição e um pouco de leveza para esse assunto que às vezes pode ser tão pesado. Muito bem, e lá de Portugal, Fabiano de Abreu, doutor em neurociências e filósofo, especialista em estudos da mente humana e pesquisador no Centro de Pesquisas e Análises Heráclito. Muito obrigado, viu, Fabiano, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, foi gostoso. Um prazer, doutora Milena, a sua voz ela é tão boa que a gente fica até em paz aqui. Olha, eu acho que eu contrataria a senhora. Eu ia fazer uma terapia com a senhora, só para ficar ouvindo essa voz suave e me sentir bem. Transmite paz. E obrigado, Ronaldo, pelo convite. Nós que agradecemos. Se você aí de casa, se quiser rever este programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, não se esqueça, utilize a hashtag Aparecida Debate. Gente, na próxima semana nós vamos falar sobre inteligência emocional e eu espero você uma excelente noite. Até a próxima quarta.